Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição e tem também uma playlist com uma temática do exercício que você está assistindo, uma playlist com as questões da Universidade Regional do Cariri, ordenada por conteúdo. Tudo isso só você olhar depois que você vê esse vídeo aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos para a resolução? Beleza? Vamos para o próximo exercício. Universidade Regional do Cariri 2024, primeira aplicação. A tabela periódica atual está organizada conforme o número atômico crescente. Essa disposição dos elementos na tabela ajuda a compreender muitas características dos elementos químicos. Tais características podem ser entendidas a partir das propriedades periódicas, aquelas propriedades que se repetem ao longo do período, né? Ou da família, né? Sobre os elementos químicos, algumas propriedades periódicas, né, que se repetem ali, é correto afirmar que o elemento sódio tem uma elevada eletronegatividade, o elemento flúor apresenta baixa afinidade eletrônica, os gases nobres apresentam maiores raios atômicos quando comparado com átomos que precedem cada período. O período é a linha, né? Os elementos de transição apresentam um comportamento bem definido em relação ao raio atômico. O nitrogênio apresenta uma baixa afinidade eletrônica devido à estabilidade de sua distribuição eletrônica. Então, tema da questão, né? A gente vê isso em química geral, depois em átomo e ligação química, tabela periódica, que são as propriedades dos elementos, das famílias, né? Tendências periódicas. Beleza, então vamos colocar aqui para a gente uma tabela periódica, né? Para a gente ir analisando as alternativas, olhando para a tabela, né? Porque é um exercício de tabela periódica, é importante ter ela aqui. Então, beleza, o elemento sódio tem uma elevada eletronegatividade. Então, pessoal, aonde a gente tem os elementos mais eletronegativos, né? Tem aquela sequência de eletronegatividade que é bom a gente conhecer, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, né? Fónclore, Brisk, pH, depois vem os metais, né? Ou Fónclore, brasileiro, Iara, Saci, tem uma sequência que a gente decora de um jeito meio ruim, mas importante para a gente conhecer os elementos mais eletronegativos. Então, flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 elementos mais eletronegativos. Aonde que eles estão na tabela periódica? Eles estão aqui nesse cantinho aqui, ó. Então, flúor, oxigênio e nitrogênio. A gente sabe que a eletronegatividade aumenta para a direita e para cima na tabela periódica. E onde que está o sódio? O sódio está aqui, ó. Então, o sódio ele não tem uma elevada eletronegatividade, ele tem uma baixa eletronegatividade. Por quê? Porque elevada eletronegatividade é nesse canto, baixa eletronegatividade é nesse canto aqui. Aí o sódio está mais próximo dessa região dos elementos com baixa eletronegatividade. Quem são esses elementos? São os metais, beleza? Aí tem aquela sequência que eu já falei que a gente tem que conhecer. O elemento flúor apresenta uma baixa afinidade eletrônica. E a tendência da afinidade eletrônica é bem parecida também, né? Ela vai para a direita e vai para cima, então esses elementos aqui no canto, eles têm uma alta afinidade eletrônica. Essas duas propriedades aqui, elas geralmente estão relacionadas, tá? A gente vai ver os casos que não estão nesse exercício aqui ainda. Mas o que acontece? Por exemplo, o flúor, ele tem uma alta eletronegatividade, né? Ele tem essa tendência muito forte a atrair o elétron, e ele tem uma alta afinidade eletrônica. Quando ele receber esse elétron, ele vai liberar muita energia. Então, da mesma forma que de uma forma parecida, né, tem as exceções que a gente vai ver, esses elementos aqui do canto, eles liberam muita energia quando recebe elétrons. Então, o flúor apresenta uma alta afinidade eletrônica. Ele recebe o elétron e ele é muito afim de receber esse elétron, e aí ele estabiliza e libera muita energia. Como ele libera muita energia, como ele é muito afim de um elétron, ele tem uma alta afinidade eletrônica e libera muita energia. Ó, o flúor tá aqui no canto, beleza? Os gases nobres, quem que são os gases nobres? São esses caras aqui, ó. Coluna azul que eu acabei de marcar, beleza? Você viu que eu coloquei eletronegatividade e afinidade eletrônica com a seta aqui. Os gases nobres, eles não vão entrar nessa tendência de eletronegatividade, nem nessa tendência de afinidade eletrônica. Vamos ver a alternativa.
Os gases nobres apresentam os maiores raios atômicos quando comparado aos átomos que lhe antecedem no período, né? Então, o período é a linha. Então, por exemplo, o neônio, ele tem um raio atômico maior do que o flúor? Não. Como que você lembra? Eu não coloquei aqui, mas o raio atômico ele aumenta para a esquerda e para baixo. Então, perdão. O frâncio que está aqui, o césio, são elementos com um raio atômico grande. Então, aqui nesse canto, o raio atômico é grande, né? Tem as explicações por que isso daqui acontece, né? E já no canto direito e superior, a gente tem os menores raios atômicos. Aí o flúor, ele é bem pequenininho. Por que que o raio atômico aumenta para baixo? Porque vai aumentando o nível eletrônico, né? Ele vai ficando maior. E por que que ele diminui conforme você vai indo para a direita? Porque o núcleo vai aumentando ali a carga e vai atraindo mais as camadas eletrônicas. Então, aqui, né, frâncio, grandão, flúor, pequenininho. E os gases nobres, eles têm esses raios atômicos maiores quando comparados aos elementos anteriores? Não. Tudo bem? Porque aí aqui ele vai completar o octeto, a tendência de raio não vai, ele não vai, vai continuar, tipo, diminuindo o raio do átomo, beleza? Então, o neônio vai continuar sendo menor que o flúor, e aí, geralmente, aqui a gente vai ter essa tendência, tá bom? Da eletronegatividade e da afinidade eletrônica, eles não entram, porque são gases nobres, octeto completo, tirando o caso do hélio, né, que só tem 2 elétrons, estabilidade eletrônica, então são átomos que são estáveis ali, átomos, eles são estáveis de forma isolada, então se eles receberem um elétron, eles não vão liberar energia quando receber esse elétron. Como eles estão estáveis ali com a configuração eletrônica do átomo sozinho, eles não querem atrair um elétron para si. Então, esses gases nobres não têm alta eletronegatividade e não têm alta afinidade eletrônica. Por isso que a seta para aqui, ó. É como se não tivesse os gases nobres nessa tendência roxa que eu coloquei. E a do raio, maior raio para cá. Beleza? Então não é no A, não é o B, não é o C. A gente está estudando pelo exercício, por isso que eu estou fazendo mais devagar, firmeza? Eu falo isso todo exercício. Os elementos de transição apresentam um comportamento bem definido em relação ao raio atômico. De novo, né? Maior raio nesse canto, menor raio aqui no flúor, né? Geralmente a gente pensa nesses dois extremos. Elementos de transição externa, né? Aqui é o bloco D, e elementos de transição interna são essas duas linhas aqui, esses dois períodos. Na verdade, não é o período, né? Porque o período pega todo mundo. Então, esses dois pedaços aqui da tabela, né? Elementos de metais de transição externa, metais de transição interna. Bloco D, que são ali os átomos, né? Que na distribuição eletrônica tem o último elétron no orbital D. E bloco F, orbital F, né? Quando a gente faz a distribuição eletrônica. Esses caras aqui, eles não têm um comportamento bem definido em relação ao raio. Então, o raio menor tá aqui, maior tá aqui. Ah, mesma coisa, o zinco é o menor, e aí o pessoal que tá aqui é maior? Não, é tudo uma bagunça, o comportamento não é bem definido, né? Tanto que a gente nem estuda eles direito no ensino médio, né? A gente vê alguns, trabalha com alguns só, mas não tendências periódicas aqui nesse meio da tabela em relação ao raio é bem bagunçado, tá bom? Densidade também, tem a questão do ósmio, tem vários problemas aqui de tendência periódica, ela não é bonitinha, tá? Então, você vai andando, vai obedecendo certinho, o raio vai aumentando conforme você vai indo para a esquerda e vai aumentando conforme você vai diminuindo. Não, tem vários buracos aqui nessa regra, tá? É só uma tendência, não é uma regra de raio, beleza? E o nitrogênio apresenta uma baixa afinidade eletrônica devido à estabilidade de sua distribuição eletrônica. Aonde que está o nitrogênio? Está aqui no canto. Então é falso, porque a afinidade eletrônica aumenta para a direita e aumenta para cima. Ele tem uma alta afinidade eletrônica. Ele é bem eletronegativo e tem uma alta afinidade eletrônica. Tá errado. Não, pessoal, tá certo. Aqui, lembra que eu falei? Geralmente, a eletronegatividade se relaciona com a afinidade eletrônica. Mas tem casos importantes que isso não acontece. Então, sim, a tendência geral é eletronegatividade aumenta para a direita e afinidade eletrônica também, e de baixo para cima. Só que esses caras aqui, ó, aqui a gente tem metais alcalinos terrosos, né? Esses caras aqui, o último
nível de energia preenchido deles é no orbital S. O que que acontece? Berílio, magnésio, cálcio, eles são 2s. Então, eles estão com o orbital deles, o último ali, o 2s, completamente preenchido. O que que vai acontecer? Vai ter a afinidade eletrônica vai aumentar do lítio para o sódio? Não. Desculpa, do lítio para o berílio? Não. Por quê? Porque o berílio está com o orbital preenchido. Eu vou explicar isso aqui para você no caso do nitrogênio. Aqui no meio, a afinidade eletrônica aumenta para a direita. Então, vai aumentando, vanádio, cromo, manganês. Ah, aumenta no manganês? Não, diminui. Por quê? Porque o manganês ele tá com os orbitais preenchidos pela metade. Aí, quando tá com o orbital preenchido pela metade, para entrar mais um elétron ali, ele não tem essa liberação de energia. Na verdade, ele não quer. Então, o que que acontece? Tem essas duas famílias, essas duas colunas aqui. A segunda coluna tá com o orbital preenchido. Não tem a tendência, não tem afinidade, não vai liberar energia ao receber elétron. Tem esse bloco aqui que é o bloco D. No final, por exemplo, o zinco tá com o orbital D preenchido, não vai liberar energia ao receber elétron. O manganês tá com os orbitais preenchidos pela metade. Então ele quer ou ficar com o orbital completamente preenchido, ou com os orbitais S, P, D, F. Ele quer ficar com esses orbitais ou completamente preenchido, ou preenchido pela metade. Se tá nesses dois casos, né, que é o caso do nitrogênio, porque, ó, os gases nobres, por que que eles têm baixa... Não é só por isso, né? Mas por que que eles têm baixa afinidade eletrônica? Porque eles estão com os orbitais, esquecendo aqui o caso do hélio, né? Neônio, argônio, eles estão com os orbitais P, P6, eles estão completamente preenchidos. Então o neônio, ele não quer receber um elétron. Por isso que a tendência de afinidade eletrônica do neônio não é aumentar, não é ser maior que a do flúor. E o nitrogênio, por quê? Porque é P3, ele tá com o orbital P, o P cabe 6. Ele tá com o orbital P preenchido pela metade. Vamos colocar aqui uma explicação para você entender melhor. Então, o último e o do meio, né? Então aqui no bloco D fica bem fácil de ver. O último desse bloco aqui do meio, o último e o do meio, eles têm afinidade eletrônica bem menor, porque eles não vão ter essa liberação de energia ao receber elétron. Distribuição eletrônica do nitrogênio, que tá aqui no meio, é P3, né, ó. P1, P2, P3. Ele tem P3 aqui na sua distribuição eletrônica, ó, tá aqui. Então, nitrogênio, 7 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p3. Ah, ele tá bem lá pro canto, é bem eletronegativo, ele tem uma alta afinidade eletrônica. Não. Vamos colocar aqui as caixinhas para a gente visualizar a organização desses elétrons numa representação. Então, 1s cabe 2, 2s cabe 2, e no 2p, né, cabe 6. Por que que no 2p cabe 6? Porque tem o 2px, 2py e 2pz. Então, no 2p cabe 6 porque tem 3 orbitais p e cada um cabe 2 elétrons. Por isso que no p cabe 6, tá? Aí a gente coloca esses 7 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p3. Porque no 2p cabe 6, mas ele tem 3. Aí fica 1 em cada orbital. E aí ele vai querer receber mais um elétron aqui? Não. Então, o nitrogênio tem uma alta eletronegatividade, ele atrai os elétrons para si, né? Numa ligação química, por exemplo. Então, tem uma ligação nitrogênio, nitrogênio e hidrogênio. Ele vai puxar os elétrons dessa ligação. Mas o átomo de nitrogênio, ele vai querer receber um elétron nesses orbitais aqui que está semi-preenchido? Não. Então ele tem uma baixa afinidade eletrônica devido à estabilidade da sua distribuição eletrônica. Isso aqui é estável. Vou colocar aqui, pessoal, o caso do berílio. Ah, tá. Tem um textinho aqui que tá no... Entraram com recurso, inclusive, quando eu fui fazer essa questão, eu falei, nossa, o nitrogênio tem uma baixa afinidade. Tipo, eu demorei pra sacar isso daqui, porque isso aqui é uma coisa que não é tão ensinada no ensino médio, não. É mais coisa de ensino superior, essas situações que fogem da tendência periódica, tá? Beleza que são bastante casos aqui, é uma explicação importante, mas isso aqui é mais mostrado em curso de nível superior ou em alguns estados, né? Como deve ser o caso do Ceará aqui. Aí entraram com recurso falando que estava errada a questão, não estava. E aí o pessoal colocou, acho que uma coisa parecida assim, né? Afinidade eletrônica positiva, né? O elétron adicionado teria que ocupar o orbital 2p, que está semi-preenchido, como eu mostrei aqui para você, né? Ele poderia ter mais um elétron aqui, mais um aqui, ele está preenchido pela metade.
está semi-preenchido e as repulsões elétron-elétron seriam muito significativas. Então ele não tem a tendência de pôr mais um elétron aqui, beleza? Diferente, por exemplo, do carbono, que aí ele ia ficar assim, ó, com um vazio. Aí sim, o carbono, ele quer receber um elétron porque aqui ia estar vazio e ele ia pôr esse elétron no orbital vazio, beleza? Mas o nitrogênio não. Ele já tem um elétron no orbital, ele meio que repulsão elétron-elétron não deixa, não tem essa tendência de receber o elétron, tem uma baixa afinidade eletrônica. Vamos ver o caso do berílio? Ó, berílio. Tem berílio, né? 4 elétrons, né? Porque o número atômico é 4, ele tem 4 prótons e 4 elétrons. Um S2, 2S2. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Um S preenchido, 2S preenchido. Aí o 2P tá vazio. Aí ele vai querer receber um elétron? Ah, tá vazio. Aqui eu tinha falado da questão vazia. Mas é isso, ele vai querer ou deixar tudo vazio ou deixar todos com um, né? Que seria o caso aqui do nitrogênio. E aí, do lítio para o berílio, a afinidade eletrônica não aumenta, tá? Ela diminui, na verdade, porque os orbitais estão vazios, então ele não vai querer, ele vai ter que gastar muita energia para ocupar esse orbital, tá bom? Ele já tá estável aqui com um S preenchido e 2S preenchido. Então ele quer ou preencher tudo ou ficar com os últimos semi-preenchidos, que é esse caso aqui. Muito difícil essa questão, tá? Assim como a 34 e a 35 para mim foram as questões mais difíceis da prova. Tanto que teve professor que entrou com recurso porque eu acho que não sabia dessa questão, tá bom? Isso aqui para mim não é nível médio. Talvez o pessoal do Ceará utilize essa abordagem desse conteúdo, eu não sabia. Tô aqui colocando na Universidade Regional do Cariri. Talvez você for fazer alguma prova mais difícil, um ITA, alguma coisa, aí você tem que saber isso aqui também, tá bom? Vamos pro próximo?